Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos ver agora sobre as coordenadas do baricentro de um triângulo. O que seria um baricentro? Então, nós vamos falar sobre isso agora através do plano cartesiano e a gente vai falar desse baricentro. Como que eu calculo esse baricentro? O que é esse baricentro? O baricentro, ele é o encontro de medianas, né, de um triângulo. Se eu tenho um triângulo e as medianas dele, né, desse triângulo, que são essas medianas, esses pontos aqui são o ponto médio dos lados desse triângulo, e esse segmento aqui, ó, é chamado de mediana, que vai até o ponto da extremidade do triângulo até o meio, né? Até o meio do outro lado aqui, ó. Então, esse encontro de medianas, esse pontinho que intersecta todas elas, ele é chamado de baricentro, tá? Esse ponto aqui, ele é chamado desse nome, baricentro, tá? Então, esses pontos, né? Esses pontinhos aqui, ó, são os pontos médios do segmento, tá? São os pontos médios do segmento de cada lado do triângulo. E essas medidas aqui desse segmento aqui dentro, são as minhas medianas. E o encontro delas é o meu baricentro, tá? Bom, vamos ver então, se a gente colocar esse triângulo, né, determinar um triângulo dentro do meu plano cartesiano. E ali dentro desse plano cartesiano, nós vamos analisar as coordenadas desses pontos aqui. Então, se eu tenho um ponto A, um ponto B e um ponto C, que são os vértices do meu triângulo, eles vão ter as medidas XA, YA, XB, YB, XC e YC. Então, nós temos aqui as coordenadas dos pontos do meu triângulo que está dentro do meu plano cartesiano, correto? Então, para determinar qual vai ser a minha coordenada do baricentro, como que vai ser, não é igual ao ponto médio, é diferente. Relacionamos as coordenadas dos 3 pontos desse triângulo. Então, a relação que vai ficar, para achar o meu baricentro, eu vou pegar que a coordenada x, G, que é o G que eu vou denotar como meu ponto, é a soma das 3 coordenadas x dividido por 3. E YG também vai ser a soma dos 3 y, YA, YB, YC, e vou dividir eles por 3. Com isso, eu vou achar a minha coordenada do meu baricentro dentro de um triângulo, tá? Vamos ver para um exemplo? Vamos ver um exemplo agora. Um exemplo fácil e rápido para ser respondido. Olha só, quais as coordenadas do baricentro do triângulo de vértices 1, 3, 3, 4 e 5 e menos 1? Vou representar esses pontos no meu plano cartesiano, tá? X e Y. Então, nós temos 1 para x, 3 para y, 3 para x, 4 para y, 5 para x e menos 1 para y. Então, tem o meu triângulo aqui, ó. E eu quero calcular agora qual é o meu baricentro desse meu triângulo. E eu vou utilizar a minha relação do baricentro que a gente já viu agora há pouco. Nós temos a soma de XA mais XB mais XC dividido por 3, YA mais YB mais YC dividido por 3. Mesmo que eu não tenha os denominado ponto A, ponto B e ponto C, mas eu sei os valores de X, né, dos 3 pontos. Quem são os valores de X? O 1, o 3 e o 5, porque são os primeiros números da minha coordenada. Então, meu ponto G vai ser, quem que é X? 1 mais o 3 mais o 5, dividido por 3. Então, não preciso colocar pontos A, B e C. Nesse caso, é só somar o X que dá tudo certo. Nesse outro caso aqui,
eu tenho YA, quem são? Os segundos números das coordenadas. 3 mais 4 mais menos 1 dividido por 3, né? Então vai ser quem? G. 1 mais 3, 4 mais 5 vai dar 9 dividido por 3. Aqui 3 mais 4 dá 7. Mais com menos é menos. 7 menos 1 dá 6 dividido por 3. Então, meu ponto do meu baricentro vai ser 9 dividido por 3, dá 3. 6 dividido por 3, dá 2. E aí, eu achei a minha coordenada 3, ó, 3 e 2. Vamos supor que o 2 está mais ou menos aqui, ó. Então, ó, o baricentro, ele vai ser de coordenadas 3 e 2. O baricentro do ponto do meu triângulo, na verdade, né? Então é assim que eu calculo esse baricentro, tá? Vamos ver agora sobre a condição de alinhamento. Quando 3 pontos estão alinhados. Antes da gente ver sobre o alinhamento, nós precisamos ver a área do triângulo. Como que eu calculo a área do triângulo? Através quando eles dão as minhas coordenadas de um plano cartesiano. Então, dado os pontos A, B e C não colineares, tá? Eles têm que ser não colineares. A área do triângulo, ela vai ser igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, desses pontos aqui. Então, como que eu vou calcular? Quem que é esse determinante? O determinante, ele é a minha matriz, a matriz dadas as coordenadas, aonde eu vou montar desta forma aqui, xa, ya e 1, xb, yb e 1, xc, yc e 1. Então, se eu colocar um triângulo dentro do meu plano cartesiano, eu consigo calcular a área desse triângulo aqui através desta minha fórmula aqui, ó. 1 sobre 2 vezes o módulo desse determinante, tá? E esse determinante eu consigo calcular desta forma aqui. Então, nós já vimos lá atrás, lá no segundo ano, sobre matrizes, correto? E como que eu calculo a matriz 3 por 3? Como calculo o determinante dessa matriz? Pela regrinha de Sarros, né? Pega as duas fileiras, copiam ela aqui na frente e façam a multiplicação. Para a minha direita são os positivos, para a minha esquerda são os negativos. Isso eu calculo o meu determinante. Para a condição de alinhamento, quando 3 pontos estão alinhados, o valor desse determinante ele tem que ser igual a 0. Então, para os pontos estarem alinhados, eu preciso que o meu determinante ele tem que ser igual a 0. Se o meu determinante for igual a 0, eles são alinhados. Se eles não forem igual a 0, diferente de 0, então eles não são alinhados. Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo, como que ele vai ser bem explicado. Verificar se os pontos A, B e C, se eles estão alinhados. Então, nós já vimos que para estar 3 pontos alinhados, o determinante ele tem que ser igual a 0, correto? Então, através da fórmula da área de um triângulo, nós vamos saber. Eu preciso somente calcular o determinante. E eu vou saber se eles estão alinhados ou não. Então, esta fórmula aqui é para calcular a área do triângulo dentro do meu plano cartesiano, dados as minhas coordenadas, correto? Através das coordenadas do triângulo, eu consigo calcular a área dele, ok? Através desta fórmula, 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. E o determinante, ele é calculado desta forma, montada a minha matriz, xa, ya e 1, xb, yb e 1, xc, yc e 1. Eu consigo calcular o meu determinante. E isso, se ele for igual a 0,
ou seja, os meus pontos eles estão alinhados. Então vamos lá. Dado, então, o XA determinante é igual. Quem que é XA? Menos 2, YA, menos 3 e 1. XB, 1, YB, 2 e 1. XC, 5, Y, 4 e 1. Agora eu vou aplicar a regra de Sarros, que a gente já viu lá em matrizes, determinantes. Menos 2, copia as duas colunas, repete. Menos 3, 2 e 4. E aí eu faço a regrinha de Sarros. Para as direitas são os positivos, né? São os positivos. E para a minha esquerda são os negativos. Então, ó, menos 2 mais 2 é 4, menos 4. Vezes 1, menos 4. É positivo, mais com menos dá menos. Menos 3 vezes 1, menos 3. Vezes 5, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Negativo, menos 15. Mais com menos dá menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4 positivo. Ok? Agora, para a minha esquerda, são os negativos. São os negativos. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Como esse lado é negativo, menos com menos dá mais 3. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Com 4 é menos 8. Menos 8 com menos dá mais 8. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 5 é 10. Como ele é negativo, menos 10. E agora eu vou achar o determinante, né? Determinante aqui. Vou juntar os negativos, menos 10, menos 4 e menos 15. E agora os positivos. Mais 8, mais 3 e mais 4. Então, o determinante vai ser quem? Menos 10 com menos 4 dá menos 14, menos 15. 8 com 3. 8 com 3 dá 11, com 4 dá 15 também. Menos 15 com mais 15, 0. Determinante é igual a menos 14. Aí é o que está. Determinante menos 14 não é igual a 0. Ou seja, os pontos não estão alinhados. Se esse determinante fosse igual a 0, então não poderia... eles estariam sim alinhados. E agora, se eu quisesse calcular a área desse triângulo, dessas coordenadas, joga na fórmula. A área é igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante, que é menos 14. Módulo de número negativo é positivo, então mais 14. A área é igual a... Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 14. 1 vezes 14 é 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, a área desse meu triângulo equivale a 7, ok? Mas esse daqui eu só estou pedindo para ver se os pontos estão alinhados. Espero que vocês tenham entendido os exercícios, as atividades, o conteúdo e até o nosso próximo vídeo, ok? Até mais, tchau!